Será que os catadores estão pagando para trabalhar? E é isso. Esse exemplo aqui, gente, é de um estudo que a gente fez, né? A gente junto com a Copersol Leste, né? Inclusive a Claudiane está aqui também, ela participou desse estudo, para poder entender o que está vindo da coleta seletiva pública, mesmo essa coleta seletiva pública sendo feita via contrato com as cooperativas. Então, nesse exemplo aqui, de uma forma simplificada, o que a gente tem? A gente tem que metade do caminhão de coleta seletiva, um caminhão de quase 3 toneladas, ele vem ou com vidro ou com rejeito, né? 26% de vidro e 27% de rejeito. Qual que é a consequência disso no trabalho dos catadores? Um preço de venda do vidro aqui em Belo Horizonte, se a gente já desconta o imposto, ele está em 8 centavos. A triagem do vidro e do rejeito desse caminhão inteiro, né, a gente separou só essa fração para elucidar bem, ela vai dar uma arrecadação de R$ 60,08. Para um número de pessoas que seriam necessárias para isso, se a gente considerar que a produtividade ali da cooperativa está perto de 190 quilos por catador dia, a gente precisaria de 8 pessoas para fazer a separação dessa fração, desse quase metade de caminhão, o que daria para eles, por dia de trabalho, menos de R$10. Aí a gente passa para um outro modelo também de coleta pública, tá? Que é um modelo ponto a ponto. Aquele outro modelo que eu mostrei é um modelo porta a porta. E nesse modelo ponto a ponto, aí a gente tem aqui um agravante ainda maior, que é uma quantidade extremamente grande de rejeito, que isso faz com que o trabalho dos catadores aumente consideravelmente e, vocês bem sabem, não existe renda triando rejeito, né? Como a gente falou, a renda de vocês normalmente está concentrada ali, aonde? Na venda, né? Poucos são os que têm pagamento pela triagem. Então, o que acontece com isso? A gente tem aqui essa tabela com todos os pesos, né, desse estudo que a gente fez e todo o valor do material. No final, o que se arrecada com isso, aliás, seriam, né, seguindo a mesma lógica anterior, seriam necessários aí 16 triadoras para separar todo esse caminhão num dia de trabalho e teriam um ganho por dia de trabalho de perto aí de R$24. Isso vai, né, desencadear, trabalhando, né, todos os dias da semana, claro, descansando aos domingos, e ia desencadear um ganho mensal inferior a R$530. Então, né, fica essa reflexão para a gente. Porque se essas 16 catadoras, essas 16 triadoras, trabalharem o mês inteiro com esse material, elas vão tirar por mês perto de R$530. Sendo que com outros materiais da cooperativa, a renda, né, um material mais limpo, um material que é da coleta da própria cooperativa, que a cooperativa gerencia, enfim. O trabalho para esse material é bem menor e o ganho pode chegar a 1.200, às vezes 1.500, né, dependendo da produção e do preço dos materiais, claro, né, dessa conjuntura. Mas então é isso, gente, é para elucidar, né, o quanto você sente trabalho, por exemplo, na triagem e que esse trabalho, na verdade, ele não é devidamente remunerado só com a venda do material, tá? Isso exemplifica bem, né, de um jeito bem ilustrativo para a gente. Muitas vezes, a forma de fazer a coleta na cidade, por mais que seja feita pelo catador, ele não tem muita ingerência sobre como que isso vai ser feito, né? Então, vocês, às vezes, são contratados pelas prefeituras, mas você não vai poder definir como que você vai fazer o serviço, certo? Você não é gestor, você é executor, você vai executar a coleta, né? Mas você não tem muita abertura para definir a forma como você quer fazer isso.
E aí a gente acha que uma das maneiras de pensar isso, novas formas de fazer reciclagem, que sejam mais pertinentes para os catadores, é pensar uma relação direta do catador com o gerador, não necessariamente mediada pela prefeitura. Então, assim, aqui a gente está tratando especificamente do morador, né? O morador de um bairro, etc. Tal. Então, como que é essa relação direta entre o catador e o morador? De um lado, a gente tem o que a gente chama de lógica da mobilização social. Como é que funciona isso, em geral? A reciclagem é responsabilidade do catador. Então, o catador vai fazer reciclagem no bairro, né? E aí, o que ele faz? Ele mobiliza o morador. Ele vai lá no morador e fala assim, ó, eu estou fazendo aqui a coleta, você quer participar? Né? Contribui aí para a coleta. Ao fazer isso, em geral, o morador, ele é um participante benevolente. O que eu quero dizer com isso? Ele se reconhece enquanto doador, né? E o princípio por trás disso é o princípio da caridade. Eu estou doando material. Eu estou dando material, ou seja, já estou fazendo minha contribuição. Aí é interessante que, por exemplo, na cooperativa que a gente tem assessorado, a Copesol Leste, eles faziam coleta em 3 condomínios aqui em Belo Horizonte, e ao conversar com esses condomínios, né, quis trocar a lógica, virar para eles e falar, ó, agora nós temos que ser remunerado pelo serviço que a gente está prestando. Né? A gente não vai simplesmente passar aí para pegar material, vocês têm que pagar esse serviço de coleta que a gente está fazendo. Qual que costuma ser a fala do morador nesses casos? Uai, a gente já separa, agora tem que pagar? Né? Ou seja, na lógica que o morador assume, ele fala assim, pô, eu já estou fazendo minha parte, que é separar, eu ainda tenho que pagar por isso? Ou seja, não é responsabilidade dele, né? Ele se esquiva dessa responsabilidade que, como disse o Diogo lá na frente, tem que ser de vários atores. É do catador, mas é do morador, é da empresa, é do poder público, etc. Né? Então, assim, quando a gente tenta cobrar numa lógica de mobilização, em geral, o tipo de resposta que a gente tem é essa. Uai, eu já estou aqui separando, ajudando, para que eu tenho que pagar? Então, passa, por favor, Diogo. Uma outra lógica que é possível, que a gente acha, é a ideia da lógica da informação. O que seria a lógica da informação? O catador assume que ele presta um serviço de gestão de resíduos. Eu estou prestando um serviço. E por que eu estou prestando um serviço? Porque é responsabilidade do morador separar. Né? A coleta seletiva depende dele, né? E ele, enquanto consumidor, está poluindo também. Então, é responsabilidade dele. E ao fazer isso, qual que é... Pode voltar lá, Rê. Qual que é a forma de abordar, né? O morador, ele passa a ser informado das condições de coleta. A gente ainda não vai chegar nisso, mas vamos supor, eu estou, né, numa cidade do interior, por exemplo, e viro e falo assim, gente, agora quem quiser coleta seletiva no bairro Santa Margarida, né, é R$5 por mês e eu vou passar 2 vezes por mês. Ou seja, você está informando as condições em qual você vai operar o resíduo. Né? Então, assim, você quer participar da coleta? Beleza. Eu vou passar 2 vezes por mês, às quintas-feiras, de manhã, e para você poder participar, é R$5 pela prestação de serviço. Essa relação não é no sentido assim, chega aí, vamos participar. Não é nesses termos, né, de mobilização. Eu estou fazendo isso. Você quer participar? Né? Você muda a pergunta que você faz para a pessoa. E aí, nesse sentido, o morador que quer participar, que reconhece já, ou seja, a gente está tentando trabalhar com aquelas pessoas que já reconhecem o trabalho dos catadores, que são muitas, né? A gente sabe que tem muita gente na cidade que não reconhece, mas tem muita gente que reconhece. E aí o morador, ele passa a se reconhecer enquanto um beneficiário. E esse princípio já não é aquele princípio da caridade, né? Eu já estou doando. É um princípio de responsabilização. Ele começa a se responsabilizar pelo resíduo que ele gera. Ele começa a entender, né, que ele também é parte do processo. Né?
Então, um exemplo, né? A gente começou a fazer isso aqui num bairro, informamos para vários, né? Passamos no Zap, né? Para os amigos que a gente conhecia no bairro, para as pessoas, no jornal do bairro, pedimos para a igreja informar, etc. e tal. E aí explicamos para todo mundo, ó, vai funcionar dessa forma. Um morador para a gente virou e falou assim, ó, eu gostei muito, eu queria que meu prédio inteiro participasse também. Aí o que a gente fala para ele? Ó, as informações são essas. É assim que vai acontecer. E aí esse processo de mobilização do próprio prédio passa a ser do morador, não do catador. Né? Ele assume o projeto para si e fala assim, não, eu quero ampliar a coleta seletiva. Né? Então, assim, é dessa forma, pelo menos, que a gente tem trabalhado aqui, né? E tem sido muito positivo, porque essa relação começa a se expandir entre os vizinhos. Um vizinho vai, avisa o outro, começa a mobilizar, né? Às vezes o caminhão está passando, um vizinho vê o outro entregando material, o que é isso aí? É a coleta, e como é que funciona? É dessa forma, né? Ele informa o outro morador que, se quiser também, vai decidindo e vai entrar. Né? Então, assim, nesse sentido, por que é difícil cobrar, né? Ou como conseguir cobrar, para a gente parte desse entendimento que é necessário sair de uma lógica de mobilização, no sentido de, vamos participar aí, me ajuda, né? E sair de uma lógica, para passar para essa lógica de informação. O serviço é esse, a gente faz nesses termos, né? Você quer participar? Né? Nesses termos que a gente está colocando, né? Então, é um dos elementos que a gente percebeu nessa dificuldade, às vezes, que a gente tem de cobrança.